Olá, boa tarde. Hoje nós programamos, dando prosseguimento às nossas apresentações, para o dia de hoje a gente programou a apresentação de alguns trabalhos que foram orientados por nós, relativos ao tema de aproveitamento da água de chuva. E também faltaram, como eu comentei ao final da aula anterior, faltaram alguns exemplos, também a apresentação de alguns métodos que não constam especificamente na norma NBR 15527/2007, porém são métodos importantes de serem comentados e tratados aqui no nosso estudo, na nossa apresentação. Então nós dividimos a apresentação assim. Eu vou fazer aí a apresentação da primeira parte, onde eu apresento os métodos e um primeiro exemplo de trabalho, e após o intervalo, daremos um intervalo no meio para apresentarmos um outro exemplo de aplicação, bem diferente do primeiro, e também ao final, a gente vai apresentar uma proposta de execução de um estudo por parte de vocês. Então vamos acompanhar. Eu acho que os trabalhos nós iremos disponibilizar na plataforma AVA para vocês poderem baixar e estudar, para vocês realizarem os seus estudos. Então, relativamente à questão dos métodos, o primeiro método que nós iremos tratar é o método de Fendrich, apresentado em 2009. Esse método que tem essa formulação, V igual a CR vezes AC, onde CR é o coeficiente de escoamento regional de Curitiba e AC seria a área de coleta das águas pluviais. Então esse coeficiente de escoamento regional, o professor Fendrich, em seu trabalho de tese, ele estabeleceu um estudo onde esses valores foram tabelados para cada região. Ele fez um estudo aprofundado do comportamento hidrológico da área urbana de Curitiba e desenvolveu então essa proposta, onde ele não é adimensional. Na verdade, esse coeficiente, pode notar que está multiplicando pela área. Então ele tem uma dimensão correspondente ao comprimento, né, ao L, na verdade, para multiplicar pelo valor da área de coleta das águas pluviais. E só lembrando novamente que essa área de coleta sempre nesses casos dos métodos, essa área é a área projetada, a área em planta, e não exatamente a superfície de interceptação. Então há uma diferença, como a gente comentou na aula anterior. Então, para efeito de cálculo de volume aproveitável, né, deve ser feito sempre essa consideração. Então, o volume captável seria, então, CR vezes AC. E assim, para cada região, você multiplica o coeficiente regional. Então, você teria que consultar a obra, o trabalho do professor Fendrich e encontrar os valores, porque eles estão tabelados somente para a região de Curitiba. Cada cidade, cada local deve estabelecer qual seria o coeficiente de escoamento regional. Então, ele teria essa limitação de ser aproveitável a Curitiba, mas, no entanto, ele pode ser estendido usando os mesmos princípios para vários locais diferentes. Outro detalhe importante é que o professor Fendrich pensou aí no cálculo dessa capacidade do reservatório como de detenção. Note que está anotado ali o termo detenção. Detenção e não retenção. Vejam bem. Se está escrito aqui detenção, a ideia dele principal
é que esse volume seja absorvido um determinado tempo e liberado gradativamente. Então não é reservatório, a ideia inicial não seria de aproveitamento dessa água para outros usos, e sim somente para interferir no ciclo hidrológico urbano, né, no sistema de escoamento, e auxiliar, né, ou no processo de gestão das enchentes nas áreas urbanas. Então a detenção visa isso. Inclusive tem um mecanismo interessante que o professor propôs também em seu trabalho, que todos os reservatórios de detenção tivessem também um poço de tipo de um sumidor, um poço para infiltração dessas águas detidas temporariamente. Então, parte desse escoamento deveria ser direcionado, claro, naturalmente vai ser direcionado de acordo com a capacidade de absorção do solo e com a estrutura de detenção. O outro método que a gente gostaria de comentar um pouco, que é um método referente à Lei Municipal 10.785, de 2003, de Curitiba, né? Nesse método, o volume é calculado, o volume do reservatório é calculado, daí já esse método já direciona para aproveitamento da água captada. Então, já direciona para o aproveitamento, considerando então o número de unidades habitacionais, o consumo diário em litros de cada unidade e o número de dias de reserva que é sugerido aqui, no caso, pelo menos 2 dias. Tá? Então, esses números aí, essa formulação vai fornecer o volume em litros, onde aquele o C da formulação é tabelado de acordo com na verdade, seria a demanda de acordo com a dimensão da obra, né, da residência. Se eu tenho uma residência de 1 quarto, seriam 400 litros, 2 quartos 600, 3 quartos 800, e acima de 4 quartos, 1.000 litros. Então, vocês notem que aqui o direcionamento, né, específico é para abastecimento. No entanto, eu gostaria até de salientar que, mesmo no método apresentado pelo professor Fender, proposto por ele, e o método o método estabelecido pela regulamentação da Lei Municipal Curitibana, né, esses dois métodos podem ambos ser utilizados tanto para detenção como para retenção. Isso aí vai depender do objetivo do projeto. É que, veja, mesmo no caso daquele método do professor Fender, você pode estabelecer, ter talvez um segundo reservatório e fazer a retenção para consumo, uma vez que você já acumulou aquele volume na unidade. O importante é que você tenha sempre aquele volume de espera em cada nova ocorrência. Então, aquele volume do reservatório esteja disponível para interferir no ciclo hidrológico. Na verdade, essa reserva é uma interferência, como nós comentamos também, a nível, então, de microdrenagem, ou, na verdade, que nós chamamos de controle na fonte, onde você está fazendo, então, para cada unidade a interferência direta, de acordo com o porte do sistema construído. Tá? E temos ainda um outro método para comentar, que é o método dos dias sem chuva, né? Na verdade, é um método para estabelecer o volume do reservatório. Esse método foi proposto na publicação do PROSAB, e esse método
estabelece que o volume do reservatório é para a retenção, daí no caso, né, é o produto da somatório das demandas não potáveis por dia, na verdade as demandas diárias, vezes ds, que seria o maior número de dias consecutivos sem chuva. Então, o maior número de dias sem chuva, na verdade, é o valor esperado desse maior número de dias. Ele pode ser outro valor, mas o desenvolvimento foi sempre direcionado para valor esperado. Ou seja, por exemplo, aqui no caso de Ponta Grossa, a gente fez um estudo na base de dados aqui de 37 anos, deu 13,76 dias. E Curitiba, 12,81 dias, num estudo realizado. Isso pegando um período de dados de Curitiba, o período foi menor, que foi realizado no estudo em torno de 8 anos, e em Ponta Grossa 37. Então não deu muita variação nesse valor. É claro que se ampliando o período, a base de dados, estatisticamente, você ampliando a base de dados, o que você nota que você pode melhorar a sua previsão, a precisão no processo. No entanto, esses reservatórios, não implica você ter um reservatório que não tenha nenhum tipo de falha, nenhum dos períodos ele vai falhar, ou seja, você dizer, não, eu dimensionei e não vai falhar. Naturalmente, todos têm os seus procedimentos, né, e seus períodos. Né, existem anomalias no processo, nos processos meteorológicos também, né, outras interferências que são, por serem processos naturais, eles não seguem uma lei rigorosa. Então, você poderá ter ocorrências maiores, com maior frequência num determinado ano, e com menor frequência num outro ano. O exemplo, haja visto aqui, é o exemplo deste ano, 2014, foi um ano bem atípico, e nós tivemos períodos bem prolongados de estiagem, durante várias épocas do ano, inclusive no próprio período de grandes ocorrências, que seria o esperado, né, de outubro a março, mais ou menos. Esse período, aqui ainda nós tivemos um volume razoável de precipitação, mas no sudeste do Brasil esses valores foram muito aquém do esperado. Essas ocorrências específicas, elas naturalmente elas não são atendidas diretamente. Claro que toda a água que precipitar ela seria aproveitada nesse período, como aconteceu aqui na nossa comunidade, porque nós estamos numa região um pouco diferente. Nós estamos no sul, chove mais do que no sudeste, historicamente. Então, de qualquer modo, aconteceu que aqui choveu mais que no sudeste. Então, nós não tivemos falta, mas tivemos à beira de ocorrer assim, alguma crise de abastecimento em função disso. Então, esse é um ponto que a estatística, na verdade, ela não cobre todas as situações. Então, o primeiro exemplo que eu quero mostrar para vocês é o exemplo do trabalho desenvolvido por João Fernandes Júnior, que eu agradeço por ter me enviado a cópia do seu trabalho em PDF para eu poder disponibilizar para vocês. Ele fez um estudo de aproveitamento da água de chuva para a garagem da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Os orientadores fui eu e o professor Marcos Schelliga. Ele realizou esse trabalho no ano letivo de 2012. Nesse trabalho, então, eu fiz um rápido comentário na apresentação da aula anterior. Ele teve como objetivo geral desenvolver estudo de aproveitamento de água de chuva para as futuras instalações da garagem da UEPG. Essas obras ainda não foram realizadas, mas isso estava em estudo na época,
Não sei qual é a programação da realização, mas dentro do escopo dos trabalhos de conclusão de curso, o nosso objetivo sempre foi buscar contribuir com as implantações tanto da própria instituição, da universidade, como outras instituições locais sem fins lucrativos. Então, nos objetivos específicos, compreender a importância do uso sustentável da água e criação de novas tecnologias, investigar demandas para fins não potáveis, né, no caso específico dessa implantação da garagem, e dimensionar o reservatório de armazenamento pelas normas vigentes. Então, veja bem, eu comentei que tem algumas formulações que ela atende às normas e outras não estão incluídas. Não quer dizer que você não possa usar. Não há uma proibição, havendo um consenso que é possível se aplicar. De qualquer modo, é sempre recomendável você, um dos métodos que você trabalha, você não trabalha com método único só de dimensionamento, então pelo menos um dos métodos você use um método da norma, para efeito inclusive de comparação. Inclusive tem um método que a gente usou em vários trabalhos, eu quero comentar depois, daqueles métodos que nós apresentamos na aula anterior. Esse projeto, então, visou fazer um estudo nessa região aqui, ó, onde está escrito o local escolhido, fazer um estudo para a implantação nesse local da garagem de veículos, né, então, da universidade, onde eles podem fazer as manutenções necessárias. Então, aqui uma planta do campus de Uvaranas, né, do campo de Uvaranas. Aqui está o centro o CDR, Centro de Esporte e Recreação, o Departamento de Educação Física, o Observatório, e aqui nessa região aqui estão os blocos da Engenharia Civil e da Agronomia. Essa planta aqui retrata o que existia na época do projeto, mas já foi alterada com outras implantações, outras ampliações que já foram realizadas. Eu estava comentando que é uma dinâmica de ocupação e não retrata exatamente o quadro de hoje, até é o retrato da época da execução do trabalho. Então, porque foi montado em cima do voo, né, do Google Maps dela, na verdade. Então você pega de acordo com a atualização realizada, né, no período. Mas ele é suficiente para mostrar o local e as referências principais da localização. Então aqui o objetivo era só esse. E a forma aproximada, então, da construção proposta era essa aqui. Então, notem que é uma certa mudança aqui na dimensão, em função da dimensão dos veículos também, dos veículos pequenos, médios e grandes. Você tem espaços para estacionamento e manutenção de toda a frota. E aqui na parte final foi estabelecida uma área aqui onde se faz a lavagem. Você pretende fazer a lavagem de veículos. Então essa seria a planta de cobertura, né, no seu todo. Que a gente dispunha. Então, na verdade, a área de captação, em princípio, poderia ser toda essa aqui. Então, a primeira parte do trabalho, né, foi verificar, foi analisar qual seria o volume captável de chuva. Claro, em cima da NBR 15527, aplicando calculando o volume captável com o coeficiente de escoamento da área de coleta, vezes a precipitação total, né? A precipitação pode ser mensal e anual, né? E aqui a área de coleta. E N é o fator de captação, que seria um valor abaixo até como valor máximo 1, né?
Esse é um fator relacionado com a captação. Uma parte desse volume, né, como a gente comentou, né, ele pode ser, se você considerar o fator igual a 1, você está considerando que 100% do volume está captando, sendo que você tem um C ainda, que é um coeficiente de escoamento da área, que é relacionado com o tipo de cobertura. Geralmente, esse coeficiente aqui é em torno de 0,8, então 80% do volume total precipitado. E esse valor de precipitação seriam valores de precipitação média, não o valor máximo, sim o médio do período de observação. Então, como nós temos aqui uma observação de mais de 30 anos, foi usada uma média confiável, né, acredito eu, pelo tempo. Então, o fator, o C, aqui de acordo com o tipo de cobertura, né, ele varia de acordo com o tipo de cobertura, como lá a cobertura de cimento, fibrocimento, variando de 0,7 a 0,85, foi adotado o 0,8. Mas, em média, se adotando o 0,8 para a maior parte das coberturas, é possível se fazer o estudo. Ele já usou a referência de um trabalho que nós fizemos anteriormente já, e esse seria do outro exemplo que a gente vai comentar, do Oliveira e Philipsen, 2010. Calcular o volume captável, então é você aplicar, verificar a área de captação, a área total disponível, e multiplicar pelos coeficientes e pela altura de precipitação. Então, não é algo difícil de se fazer. Você, em cada localidade em que vocês estão trabalhando, vocês podem fazer de forma bem tranquila, porque, inclusive, se vocês entrarem no site da IAPAR, não seria da Secretaria de Meio Ambiente, também só encontrar os totais precipitados de cada região do Paraná. E isso está no mapa do Paraná, é mostrado em cada região. Então, vocês poderão ter para a cidade o total anual. Esse total anual, então, não é difícil de se conseguir, que a gente usa bastante, em alguns métodos até usa-se o total anual, né? Bom, o passo seguinte foi fazer daí o levantamento das demandas, para se verificar se as nossas demandas poderiam eventualmente ser atendidas ou não, dependendo, então, de se analisar com mais profundidade qual seria o perfil de demanda em cada caso. Então, foi feito um levantamento para os veículos de passeio, com 32 unidades, uma lavagem, a lavagem racional que a gente chama aqui seria a lavagem rápida, aquela lavagem de aparência, talvez pelo menos 2 por mês, e uma lavagem convencional, que é a lavagem daí completa na frequência de 1 vez por mês. Então foi o que foi estabelecido, inclusive por um levantamento feito com uma entrevista com o setor de transportes para verificar da universidade, né? Isso tem que ser, na verdade, uma informação externa. Em cada caso você tem que obter, você não sabe de antemão, você tem que fazer esse levantamento, você tem que fazer esse contato com o setor de transportes e verificar qual seria essa frequência para ver, no caso, principalmente numa demanda desse tipo. Os veículos de porte médio, a frequência 28 unidades, 1 por mês, uma lavagem convencional e uma lavagem racional por mês. Micro-ônibus também, 5 unidades, uma racional e uma convencional. Ônibus, 6 unidades, uma racional e uma convencional. E caminhões de porte médio,
que é os caminhões que trabalham nos transportes aí da fazenda escola e outros locais, também é um tipo de lavagem mensal para cada unidade. Então aí você teria que fazer então o quê? Definir primeiro essa demanda, saber quantas vezes eu preciso, qual seria a frequência dessa manutenção, né? Para saber a expectativa, naturalmente esse estudo ele vale dentro daquele perfil de consumo levantado. Então isso precisa ficar muito claro dentro do estudo, né? Em que condições o nosso projeto, que condições ele deverá atender. Você coloca isso, você está informando claramente, né, qual a sua demanda, né, avaliada. Porque quem vai utilizar o sistema precisa ter essa informação, porque pode acontecer, não, está faltando, o volume é insuficiente, vamos supor que é uma coisa que pode acontecer, né? Mas por quê? Porque aumentou a frota. Bom, então, se aumentou a frota, a frota precisa ser ampliado o sistema. E não é difícil de ampliar, né? Mas precisa... É só implantar um novo reservatório num outro trecho da cobertura, ou como for lá. Ou até verificar, né, isso, né? Então, isso é importante que fique muito claro para que possa saber sempre, né, qual seria a demanda efetivamente atendida em cada caso. O passo seguinte foi saber qual seria a frequência de utilização desses veículos, porque, como em se tratando de uma instituição de ensino, né, nota-se que há uma redução do consumo, do consumo e da frota, né, utilizada em alguns períodos do ano. Quais são os períodos do ano? Na verdade, os meses de férias, que seria o mês de janeiro, férias escolares, janeiro e fevereiro, se utiliza bem menos do que, não se utiliza 100% da frota, né? Tem um período que a frota não está totalmente utilizada. É o período que você pode aproveitar para fazer os reparos de manutenção, reapertos, etc. A parte mecânica daí, né? Não é uma demanda de consumo de água, e sim é uma demanda de manutenção. Então, nesse período, se atende a manutenção, mais a manutenção dos veículos, em termos assim, físicos do próprio veículo, né? E o veículo não tem uma demanda de trabalho tão grande. Então, nos outros meses, de março até junho, foi previsto 100% da frota, em julho uma redução para 50%, daí de agosto em diante 100%, até novembro. E em dezembro começa a reduzir também o uso da frota, que você reduz as visitas técnicas, reduz viagens, uma série de detalhes. Os trabalhos de campo se procura sempre realizar com mais intensidade nos períodos letivos, onde você dispõe também dos estagiários. Então, você tem um grupo, então você tem que analisar muito bem o perfil de demanda de utilização do veículo para cada fim. Então, justamente nos períodos de ausência ou redução da utilização, você aproveita para fazer as outras manutenções, como eu comentei. Então, você tem que fazer uma imersão, né, nesse universo, né, de trabalho, para poder ter claramente, pelo menos uma perspectiva de controle do seu projeto, do seu estudo, para definir as limitações do processo. Uma outra utilização que foi prevista também é a lavagem de pisos. É possível se fazer um aproveitamento para essa finalidade também, né? Foi previsto, então,
uma frequência, um estudo mensal, né, de 2 litros por metro quadrado. Isso para fazer uma lavagem completa por mês, né, dos pisos, independente daquela manutenção normal. Então, a limpeza, varrição, etc., isso aí é feito diariamente, mas a lavagem mesmo é feita mensalmente. Então, foi previsto também uma taxa de 2 litros por metro quadrado. Essa citação que aparece no trabalho, que é a norma de captação e uso local de águas pluviais, de 2000, na verdade ainda era um anteprojeto da norma 15.527. No escopo da norma 15.527, não constou estudos de demanda, ou detalhamento de estudos de demanda, mas no projeto de norma já aparecia isso. A gente teve acesso a esse projeto de norma e havia várias sugestões, achamos importante colocar, para avaliação de demanda, sugestões que aparecem inclusive nas outras normas também. Sempre é importante quem está desenvolvendo o estudo, né, saiba quais são as limitações. Então, ele não é normado esse valor. Esse é previsto então, que bem claro, não é da norma, e sim que constava no estudo inicial, esses 2 litros por metro quadrado. E achamos importante considerar também. Estudo inicial, esses 2 litros por metro quadrado. E achamos importante considerar também o dimensionamento do reservatório de autolimpeza. Vocês viram que nos esquemas que nós apresentamos, os reservatórios de autolimpeza, havia uma sugestão de utilização, né, de meio a 1 litro de água por unidade de área, ou seja, de meio a 1 litro por metro quadrado de área de captação. Então, esse uso do reservatório é necessário para se descartar, então, as impurezas existentes ou acumuladas na cobertura, poeiras e alguns resíduos de vegetação que são acumulados na cobertura no período da estiagem. Quando chove, há necessidade de se fazer esse descarte inicial. Então, sempre esse reservatório, ele deve ter uma descarga automática desse reservatório e a limpeza periódica. Esse reservatório exige a manutenção, justamente é o reservatório que protege o sistema, protege a água captada. Então, o volume captado fica protegido com a utilização desse reservatório de autolimpeza. Então, se você vai estar captando lá 100 metros quadrados de área, você deve ter um reservatório entre 50 e 100 litros de capacidade para fazer essa interceptação, essa limpeza. Proporcionar isso para dar mais segurança, inclusive a utilização de filtros de resíduos também é interessante, né? Então, a gente vai apresentar ainda mais alguns esquemas para vocês. Então, é importante. Então, foi usado de meio a 1 litro, né, de água por unidade de área. E o reservatório da água de chuva, daí, então, que a opção foi, primeiro, fazer um pré-dimensionamento. Então, foi utilizado, então, esse estudo baseado na formulação proposta pelo PROSAB, onde foi desenvolvido, então, um estudo, foi proposta que na metodologia, né, do trabalho, se desenvolveu um estudo para Ponta Grossa e se verificar a maior sequência, como eu já comentei, que foi daqueles valores encontrados para a nossa comunidade.
E para a verificação, quer dizer, para você fazer o efetivo daí, dimensionamento, foi utilizado então o método da simulação. Esse método está na norma 15.527, 2007, e ele prevê então que o volume do reservatório, que é a avaliação do volume do reservatório no momento atual, é função do volume d'água de chuva disponível nesse tempo, o captável, mais o volume residual do reservatório ao final do tempo anterior, quer dizer, se eu estou avaliando hoje, seria ontem, ou esse mês, ou mês passado, assim por diante. Daí descontada a demanda, né? A demanda nesse período, né? A perda por evaporação, se o reservatório for aberto, veja bem, o caso da perda por evaporação é se o reservatório for aberto. E outras perdas. Que outras perdas nós poderemos ter? Perdas, por isso que existe aquele coeficiente N, o coeficiente de captação. Você pode ter uma evaporação muito forte e ter perdas até pelo caminho, longo percurso que a água vai fazer. Isso vai variar de caso a caso. Se você está usando um reservatório fechado, esse termo aqui ele vai ser desprezível, se o reservatório for fechado. Mas se o seu reservatório for aberto, ele não é desprezível, ele vai interferir, principalmente numa simulação de valores mensais, há uma interferência significativa. E qual seria a área de evaporação? A própria área da superfície livre do reservatório. E isso em caso, então, repito, de reservatórios, principalmente reservatórios abertos, que tem a superfície livre, então, contato com a atmosfera. Então, o importante aqui que o volume do reservatório, né, vai ter uma restrição no final, né, que deverá ser menor ou igual ao volume captável. Então, se eu calculei uma determinada demanda, eu vou ter que... eu estabeleci um determinado volume para o reservatório, eu poderei ter um mês o volume captável maior que o volume do reservatório, no outro mês poderei ter o inverso, então isso vai depender de cada caso, né? Então não é uma coisa fixa essa situação aí, né? E o volume do reservatório, como eu já fiz um pré-dimensionamento, no caso da aplicação do método, eu fiz um pré-dimensionamento, né, usando, por exemplo, do ProSab, é um exemplo, poderíamos adotar outros métodos, mas esse foi usado nesse trabalho, foi a opção do trabalho. Então, o reservatório tem uma confiabilidade de operacional, né, que representa, então, o complemento, né, complemento da falha. Eu poderei ter uma falha no reservatório, poderei em função das vezes que foi atendido e as vezes que não foi atendido, né, que eu tenho meses que não foi atendido e que não foi. Então, ela representa, então, a proporção do tempo em que o reservatório atende a demanda. Então, a demanda atendida, né, as vezes que atendeu e as vezes que não atendeu. A relação do não atendimento com o atendimento vai dar o complemento, né. Então, nós temos uma confiabilidade volumétrica em função dos volumes, aí, volumes de água de chuva, né, e volumes de demanda. Essa confiabilidade, como eu falei, você não projeta, então você não faz um estudo para o reservatório atender 100% do tempo. Ele pode atender a maior parte do tempo, é diferente, né, a situação. Não 100%, e sim parcialmente, né, o tempo de acordo então com a demanda, porque eu poderei ter um suprimento externo, ou poderei ter em alguns meses a sobra de água, e essa água,
ser, na verdade, eliminada pelo sistema. Então, aqui nessa tabela, nós estamos mostrando as estimativas de demanda. Então, primeiro, no início do estudo, foi feito, verificado qual seria a nossa área captável, né? E feito o estudo. De acordo com, primeiro, com as avaliações realizadas, foi composto, então, aquelas informações das demandas dos veículos de passeio. Então, na primeira coluna aqui consta os veículos de passeio e consta mês a mês aqui as demandas. Ó. Pode notar que aqui está em litros, né? As demandas de janeiro, a de fevereiro, como a gente estava prevendo um mesmo percentual de utilização nos 2 meses, a demanda é igual, né? E ela sobe no mês de março, né? De março até junho vai o mesmo valor, e de julho seria um valor reduzido, né? Para metade, ó, de 6.400 litros para 5.200, desculpe, 3.400, 3.200, e daí cresce novamente e reduz em dezembro, parcialmente, e em janeiro são os menores volumes, janeiro e fevereiro. Então, isso aconteceu para toda a frota, foi feito o levantamento da demanda para toda a frota, para os veículos de passeio, veículos de porte médio. Os veículos de porte médio aqui a gente considerou as vans, né? Os veículos de passeio são os veículos pequenos, os automóveis, e os veículos, os micro-ônibus e os ônibus, e daí os caminhões. Então, compondo, e aqui tem também uma coluna dos pisos. Note que lá em cima aparecem os pisos. Foi somado tudo mês a mês e se estabeleceu, então, um total de demanda para cada mês. A demanda mensal para cada mês do ano, então, definida aqui, onde se percebe que a demanda nos meses, conforme a gente já tinha previsto, né? Já pela utilização da própria frota, a demanda foi menor em janeiro e fevereiro, a 7,61 metros cúbicos, aqui agora em metros cúbicos, já totalizados, e a demanda hídrica mensal em metros cúbicos também, de março até junho, 35,71 e 19,18 metros cúbicos em julho, sobe novamente para 35 até novembro, e dezembro cai para 19 novamente, 19 e 18. Então, por que não deu exatamente a metade? Alguém poderia perguntar, e lá não deu exatamente 15%? Não deu porque tem as demandas de limpeza também, né? Apesar de você ter em período de férias, não significa que não tem que limpar os espaços que são utilizados por todos. Então, a gente não fez essa redução no caso da limpeza, considerou-se o mesmo valor. E aqui os valores esperados, isso já encontrados num trabalho anterior, de Oliveira e Philipsen, que eu irei apresentar também, que eles fizeram o estudo dos dias consecutivos sem chuva para Ponta Grossa. Então, notem lá em cima, novamente estou falando, valores esperados. Isso significa valores médios. Quando você fala valor esperado, se confunde, então, na verdade, se entende como sendo o valor médio. Agora, que média é essa aqui? Não é média de dias sem chuva para janeiro. É média dos maiores dias. Eu pego cada mês, cada janeiro de cada ano observado, você tem um número X de dias. Você calcula a média. Então, para se fazer um estudo mais detalhado, você teria que verificar os outros parâmetros estatísticos
dessa série. Mas a média esperada, aqui o valor esperado, seria cerca de 6 dias e meio aqui, né, para janeiro, 6 dias para fevereiro, março já aumenta, já vai aumentando. Pode notar que à medida que a chuva também vai escasseando para nós, o mês vai, o valor vai reduzindo. E então vai aumentando, reduz, né, a chuva e aumenta então os períodos de estiagem. Então vai aumentando até se chegar no maior valor aqui que deu, na verdade, os 2 meses estatisticamente mais secos do ano são julho e agosto. Os 2 maiores valores estão aqui, então, em julho e agosto. Julho nós temos uma redução de demanda, por coincidência, então isso é favorável para nós. Mas agosto ela já aumenta novamente, mas nós não temos a disponibilidade hídrica, né? Então a frequência diminui. E vai reduzindo daí os valores para os últimos anos. Então veja que começa a haver um aumento da atividade pluviométrica a partir de setembro, uma incrementação, né? Outubro aumenta mais e vai ampliando essa atividade. E notem que é um certo comportamento aqui. Nós estamos aqui nas estações do ano, né? Primavera, aqui, nesse período aqui. No período da primavera, temos aqui na média em torno de 8 dias sem chuva, dias consecutivos sem chuva. No verão, isso vai dar menos, dá 6 e alguma coisa, não chega a dar 8, porque o maior dá perto de 8. E nos meses de outono já reduz a atividade, já cai para em torno de 10, 11, e acima de 12 a 14 estão daí os meses de inverno. Sendo que a atividade em setembro ela já começa a incrementar novamente, né? Que é o último mês de inverno, né? Começa a incrementar novamente, que é onde começa a primavera. Então já começa a incrementar novamente a atividade pluviométrica. Então, observando os valores então das demandas avaliadas, as demandas hídricas ficaram dessa forma, então, para janeiro, de janeiro até o mês de dezembro, né, foram os valores que estão na forma resumida aqui, já aplicada a fórmula do método de dias consecutivos sem chuva, se chegou a volumes necessários, porque qual é o princípio desse método? Ver qual é a maior provável estiagem que você possa ter, né? Qual seria o maior período de estiagem que você possa ter, e se calcular, então, para cada mês, qual seria o volume necessário do reservatório. Que eu teria em princípio, que atender aqueles dias que eu tenho deficiência de chuva, né? Eu não tenho, se eu tenho 10 dias sem chuva no mês X, né? Eu preciso ter um reservatório que atenda esses dias, e não 2 dias, como apareceu naquela outra formulação, de Curitiba, por exemplo, né? Aqui você tem, porque a linha está avaliando, está em função da demanda de 2 dias. E aqui a minha demanda, o período de demanda é variável. O período depende do número de dias consecutivos sem chuva que eu tenho. Se a minha frequência maior é 10 dias, eu dimensiono para 10 dias. E assim, então eu fui, na verdade, o que a gente fez? Cruzou as informações. Pegou aqueles valores esperados de dias consecutivos sem chuva, multiplicou pelas demandas dos meses respectivos para encontrar essas demandas, esses volumes que encontramos aqui. Então, nessa expressão que aparece aqui, você nota que janeiro o reservatório deveria ter 6 metros cúbicos, 6,5, ele foi aumentando
até chegar no mês de julho, o total dele, aliás, o total está aqui nessa coluna, né? Porque aqui tem a demanda, foi feito uma cálculo de diária, então a demanda estaria aqui, né? Então, deu 15,62 o valor do reservatório. Isso aqui é a média de dias. Essa aqui é a primeira coluna, é a média de dias. Eu me confundi aqui porque os números estavam meio parecidos. Então, média de dias e aqui a média de volumes de reservatório. Então, para janeiro e fevereiro, eu poderia ter um reservatório bem pequeno, não dava nem 2.000 litros, né? Mas, a partir de março, começou a aumentar o reservatório e até chegar em 15,62 em agosto. Então, ele foi subindo de 1,62 a 15,62, subiu quase 10 vezes, né? E foi reduzindo depois para o final do ano, onde no final chegou em 4,83. Então, o autor, né, no caso o João, fez o cálculo e estabeleceu qual seria, pela demanda máxima. Ele foi verificar e comparar com o volume captável máximo. Com isso, ele já tinha uma indicação de pré-dimensionamento. Então, essa seria a vantagem de você aplicar esse método, você poder fazer uma avaliação, né, uma pré-avaliação de qual seria o volume do reservatório em função de cada período do ano, considerando as sazonalidades. Então, o que se concluiu? Que poderia ser usada uma parte daquela área seria suficiente para atender os volumes, esse volume maior de 15,62, usando parcialmente um segmento daquela área total que a gente mostrou no início, que eram vários segmentos, né? Vários segmentos de cobertura, né? Então, um setor da cobertura somente. Então, notou-se que com essa avaliação preliminar, né, pode-se considerar que parte dessa cobertura seria suficiente, da área de captação, seria suficiente para ser armazenada e aproveitada para essa finalidade, para atender essa demanda levantada. Ok? Então, veja, é importante você avaliar primeiro as demandas, verificar, fazer o levantamento das áreas, da área total possível, né, captável, e verificar daí na sequência fazer essa comparação para verificar qual seria, porque esse volume, na verdade, é o volume do reservatório, nesse caso, o volume necessário seria menor ou igual, isso é um volume mensal, ou volume mensal avaliado, ou volume total avaliado. Tá? Então, precisa fazer essa comparação. Então, a gente fez em cima do volume mensal para qual seria a chuva mensal e qual seria o volume mensal para o reservatório. Então, o esperado para o reservatório seria esse parcial aí, né? Não a área total. Isso é na verdade, uma conclusão já do trabalho. É uma análise que é importante que seja feita, que ela faz parte. Então, prestem atenção. Eu até quero que vocês façam, pretendo que vocês façam, né, um estudo, e depois eu vou explicar em detalhes, mas essa consideração é importante, se avaliar a demanda com bastante clareza. E isso fica claro para você e para o seu cliente, no caso, a instituição que está recebendo o benefício, né, do projeto, do estudo. O passo seguinte, daí, então, uma vez pré-avaliado o tamanho do reservatório, foi simular a operação desse reservatório. Então, foram consideradas aí duas hipóteses. A hipótese 1, consta aqui como hipótese 1, né? Essa foi considerar um reservatório de 15 metros cúbicos. 15.000 litros, então. Na verdade, por que se optou assim, nessa situação de criar essas hipóteses?
justamente para adaptar a condição dos reservatórios disponíveis no mercado também. Você tem que agora fazer um ajuste. Então, o primeiro ajuste foi feito, então, avaliando com o reservatório de 15 metros cúbicos, né? Então, fazendo a comparação da demanda com a captação, já usando a área de captação menor, de 364, que é uma área parcial, que era mais de 1.000 metros, a área da cobertura, né, a área de captação disponível, foi feita então parcialmente, né, a proposta, e feito o estudo para verificar mês a mês. O que você nota aqui é que, até para ter uma coisa importante, é que o reservatório no início, se ele foi fixado em 15 metros cúbicos, então no início da operação, da simulação, a previsão aqui para simular é o reservatório no estado de cheio. Você pega o estado, ele tem estado de cheio, vazio ou parcialmente cheio, né? Então, o ST seria de ST-1, no caso, né? Seria no tempo -1 o reservatório tá vendo aqui? Seria 15 metros cúbicos, né? E quanto que entrou qual é o volume captável? 52 no primeiro mês. Então, houve, no final do período, o reservatório continuou cheio, né? Era o esperado, né, para janeiro. Se você tem um reservatório que você precisava de 1 litro, 1.500 litros, de repente tem um reservatório de 15.000 litros durante o mês onde a precipitação é bem significativa, sobra, então, a água, então, que nós chamamos de overflow aqui, ó. Então, a observação aqui, ó, você vai ver overflow ou não. Então, no caso aqui está escrito sim. Por quê? Porque está sobrando água, então foi descartado. Aqui, na verdade, na última coluna foi colocada a necessidade de suprimento de água. No mês de janeiro, há necessidade de suprimento de água? Não, né? Então, está escrito suprimento 0. E isso vale para janeiro, para fevereiro. Em março, as coisas já começam a mudar, porque aumenta a demanda, né? A demanda já é maior, mas entra 38 e sai 35, né? Então, ainda continua cheio o reservatório. Então, de janeiro até março, eu já observo que o reservatório permanece cheio. Aí, em abril, como a demanda é 35 e o suprimento é 28, ela cai, o volume diminui, o volume do reservatório, e ao final do período o reservatório vai estar com 7,8 metros cúbicos. Então, não há overflow, aqui nessa coluna observação aqui não há, né? Não há. E isso acontece para maio, acontece para junho, né? E em cada período o reservatório está terminando o período de simulação mais vazio. Então ele começou com 15 metros cúbicos em março e chegou em junho com 2,55. Tá? Então já em agosto, como a demanda aumenta bruscamente em agosto, mais a disponibilidade cai, então o que acontece? A demanda passou a ser maior do que a disponibilidade, é 35 e a disponibilidade é 22, então há necessidade de suprimento externo. Então, como você poderia atender esse suprimento externo? Eu vejo duas possibilidades aqui, né? Na verdade, você pode fazer. Quais seriam as alternativas que nós temos? Nota então que tem um mês que precisa de suprimento de 3 metros cúbicos e nenhum dos outros meses há necessidade de suprimento externo. Todos os meses há a condição de atender plenamente com o reservatório de 15 metros cúbicos. Isso dá para observar aqui na forma gráfica, aqui no nosso gráfico. Aqui
nós temos a demanda versus volume de chuva, volume captável. A demanda cresce, mantém um certo patamar, decresce em julho, sobe em agosto e continua num certo nível e cai um pouco em dezembro. E notem que o suprimento, a capacidade ou volume captável, ele vai sofrendo um decréscimo até abril, mantém mais ou menos dentro do mesmo nível até junho, cai até agosto, daí que é o menor valor, daí sobe e começa a aumentar novamente. Então, aqui há uma certa... Você nota que sempre o volume captável está acima, aqui a maior parte do tempo acima da... E aqui tem um trecho, um determinado trecho, que o reservatório chega meio vazio aqui nesse ponto. Tá? Porque está suprindo menos do que o reservatório pode. Então, como eu falei de alternativas, quais seriam nossas alternativas? Na verdade, eu vejo assim, duas alternativas nesse caso. A primeira seria, que seria talvez até mais fácil, aumentar um pouco, fazer dentro desse estudo, aumentar um pouquinho a área captável, a área de captação, e ter um volume captável ligeiramente superior, e de modo que possa atender que nesse momento o reservatório possa estar, mesmo com um volume mínimo, mas possa atender esse mês onde está havendo necessidade de suprimento. Então, essa é uma forma, né? A forma de você atender esse momento. Outra forma seria o quê? Eu armazenar mais água para atender esses meses. Então, como é que eu armazeno? Eu posso armazenar de que maneira? Via área, volume captável maior ou via armazenamento maior. Então, qual seria a segunda alternativa? Seria nós fazermos um aumento do reservatório e testarmos uma outra hipótese. Um reservatório de 20 metros cúbicos. Aí, nesse caso, a gente observa que, aumentando em 5 metros cúbicos o volume do reservatório, em todos os meses do ano, ele atenderá não aparece nenhum volume negativo aqui. Então, como aconteceu no caso anterior. Então, no caso anterior, a gente teve um volume negativo, e aqui a gente não tem volume negativo. Então, nesse caso, foi atendida a condição sem você precisar aumentar a área de captação. Agora, em termos de custo operacional, isso vai depender muito de cada caso. Evidentemente, você, com um volume ligeiramente superior, com volume ligeiramente superior, você poderá atender com mais segurança, talvez, e até mais tempo, por mais tempo, e até uma eventual ampliação da frota. Isso é uma condição, né? Quer dizer, se poderá ter uma ampliação da frota, uma ampliação da demanda. No caso, se houver uma variação na demanda para cima, em algum período, né, ou o crescimento da frota, que é uma coisa natural, né, haver um crescimento pela própria característica da instituição. Se houver, está desenvolvendo, está crescendo, está havendo mais necessidade de suprimento, está criando uma pressão de demanda, e essa pressão de demanda vai gerar, então, a necessidade de se fazer um reservatório maior. Então, se você fizer via aumento da área de captação, de início você vai ter a vantagem de investir menos, talvez no investimento de reservatório. Então, o reservatório seria um pouco menor, e não seria tão necessário você ter tanto investimento nesse particular. Mas, aumentando a área de demanda, você poderá também, ou poderá fazer as duas coisas, aumentar um pouco a área de demanda para não ficar muito próximo do valor esperado, até um pouco acima, para dar uma reserva técnica, e fazer aumento do reservatório.
Então, é claro que é uma opção aí de projeto daí, né? Mas eu acho que o importante é apontar os caminhos, tá? Então, foi apontado isso no trabalho. É você apontar quais seriam as opções. Agora, olhando a nossa área de captação, deu 364 metros. Notem que o dimensionamento da autolimpeza, então, era de meio a 1 litro por metro quadrado, então, multiplicando pela área de 364, chegou-se a um valor próximo lá de um reservatório comercial, daí de 310 litros. Então, aí foi a adoção de um dos catálogos consultados pelo autor. Então, ele pesquisou e verificou que poderia ser feita uma utilização no reservatório, ajustando aos valores comerciais, de 310 litros para o reservatório. Ok? Então, como conclusões mais importantes aí do trabalho, teve-se que esse trabalho, então, forneceu conhecimentos fundamentais necessários para o projeto de um sistema de aproveitamento de águas pluviais com a finalidade de lavagem de veículos, dos veículos da UEPG. O trabalho, então, consistiu, então, em se pesquisar qual seria a proposta arquitetônica que estava em estudo pela instituição. Essa proposta arquitetônica não fez parte ela não foi desenvolvida nesse projeto, ela foi utilizada no projeto, foi consultada, né? Então, então a primeira parte, saber exatamente qual seria as nossas condições de atendimento, né, de demanda. Foi elaborada, então, a pesquisa para estabelecer a demanda necessária para os veículos, e foi feita a análise então, para estabelecer essa demanda, foi feita a análise da composição da frota, com os tipos de lavagem operacionalizadas e frequência para cada categoria. Então, para cada um foi feito um estudo para verificar o consumo de água de uma lavagem completa, e daí a outra lavagem cerca de 50%. E então, baseado-se nesses estudos, nesses dados, foi feito, então, elaborado esse projeto, essa análise, sabendo-se que a demanda anual é de aproximadamente 340 metros cúbicos. Então, os cálculos foram baseados em alguns cálculos que ele desenvolveu no trabalho para ver a viabilidade de usar um reservatório, usar outro reservatório. Foi feito baseado, então, nos apontamentos, nos estudos já realizados, para verificar, então, qual seria a funcionalidade do projeto. Então, é um importante papel na verdade, nesses projetos, qual seria a nossa principal mensagem para os estudos desenvolvidos? É que você formar novos engenheiros com uma consciência ambiental mais apurada, uma sensibilidade maior para enfrentar os diversos desafios da profissão. Então, um ponto importante aí, né? Eu acho que o autor, né, o João Fernandes, que desenvolveu o projeto, ele buscou e percebeu, né, isso ao final do seu trabalho, da importância de se desenvolver cada etapa, e você pensar, eu estou desenvolvendo um trabalho, eu vou fazer um trabalho para atender tais e tais demandas. Eu preciso realmente desenvolver tudo de acordo com essas demandas. Eu não posso desenvolver um trabalho que não venha atender, né, a todas as demandas necessárias, e eu tenho que fazer também a justificativa bem clara, apresentar
no relatório da proposta de projeto com bastante clareza o que está sendo considerado. Por quê? Porque senão o meu cliente, né, que vai receber o projeto, ele não vai ter consciência ou ideia do que seja, do que possa ser feito, né? Então, pensa que tem que atender em todas as situações, e não é bem assim. Agora, outro detalhe importante é você pensar, pode existir períodos em que haja suprimento externo? Claro que pode. Não há nada em contrário, inclusive a própria norma prevê, né? Você está fazendo uma estimativa, por isso essa estimativa é função de um histórico. E esse histórico, se ele não se repetir, né, o valor vai mudar, né? Os valores irão mudar, as disponibilidades hídricas irão mudar. Como a nossa meteorologia é muito imprevisível, né? Ela tem uns componentes aleatórios, apesar de usar métodos estatísticos consagrados. Estou usando fazendo um cálculo de valor esperado, já fazendo uma previsão pela média. Quando eu estou pré-dimensionando o reservatório, eu estou pré-dimensionando em função de uma média histórica, né, de máximos, a média dos máximos. Mas essa média eu poderei ter valores maiores que a média, claro. A média é um ponto intermediário. Então, um valor que aparece com bastante frequência no sistema, mas não é necessariamente correspondente à moda do sistema, ou seja, aquele valor de maior frequência, necessariamente. Então, devido, inclusive, às anomalias dos próprios sistemas de cálculo estatístico. E você pegar valores naturais e tentar colocar dentro de uma série estatística, as coisas se modificam bastante. Então, é importante ter essa consciência. Tá? Vamos fazer agora um intervalo e voltaremos daí na próxima, após o intervalo, com mais uma apresentação de um segundo método, de um segundo projeto, fazendo a aplicação desses métodos de forma diferenciada para vocês até perceberem, né, ou verem que há um potencial de utilização em outras situações, em outras circunstâncias. Ok? Então, já voltamos em seguida.